Olá pessoal, muito boa tarde. Estamos aqui para mais uma live aqui no Portal Administradores e vamos receber mais uma vez o nosso amigo Stavros para a gente conversar sobre conversão, as melhores práticas para elevar sua efetividade nos negócios. Stavros, seja muito bem-vindo. Obrigado, Simão. Obrigado pelo convite. Um abraço a todos que estão nos assistindo. Tomara que seja uma excelente live, muito esclarecedora e num tema muito técnico, viu, meu caro? Isso, vamos lá. Stavros é a melhor pessoa que existe no Brasil para falar sobre esse assunto. O Stavros lidera aí a PAP Solutions, a empresa que é especializada em serviços de prospecção corporativa. Vocês vão ver aí como o cara é fera. E aí a gente tem aqui uma primeira pergunta para você, Stavros, para a gente entender melhor e conversar de maneira fluida sobre o assunto conversão, que eu acredito que interessa aqui a todo mundo que está nos acompanhando. Afinal, isso é essencial para quem tem negócios, para quem faz negócios. E aí eu queria primeiro esclarecer com você aqui o que é conversão, assim, qual é o conceito e como são suas variações. Tá, legal. Obrigado pelas palavras, meu caro, mas, enfim, vamos em frente. A gente continua aprendendo, né? Sempre com o mercado. Simão, conversão, assim, uma analogia bem simples vamos supor, você chuta no gol, você chuta 10 vezes, faz 2 gols, tá? Então, 2 gols em cima de 10 chutes é 20% de conversão. Então, na teoria, conversão é sair de uma tentativa para um objetivo, é a taxa que mede o alcance desse objetivo. Então, eu queria correr 10 mil metros e corri 2 mil metros. Então, minha conversão em cima da minha meta foi de 20%. Eu queria agendar 20 visitas, fazer 100 ligações, consegui fazer 80 ligações, então 80% das minhas tentativas de ligação converteram em 20% de visitas. Aí tem que dividir 20 por 80. Eu emiti 10 propostas, fechei um cliente. Minha conversão aí, no caso, foi 10%. Então, conversão na área comercial, ela mede a efetividade do avanço dentro de um funil de vendas. De públicos frios para públicos mornos, de públicos mornos para públicos quentes, de públicos quentes para clientes, tá? Ou de prospect para lead e de lead a cliente. Então, conversão em vendas, basicamente a mais importante taxa a se medir na conversão é a conversão primária, que mede de quantos públicos frios, quantos prospects eu converti em leads. Falei com 10 empresas e 4 pediram reunião. Então, minha conversão primária aí é de 40%. E das 4 reuniões eu consegui fechar com um cliente. Então, minha conversão secundária é de 25%, ou seja, um cliente em 4 leads, tá? Então, conversão é a taxa que mede a efetividade do esforço comercial. Quanto melhor a sua conversão, mais efetivo é o trabalho do comercial. Ou seja, ele gasta menos energia, menos tempo, menos dinheiro para trazer mais clientes, meu caro. É verdade. E aí, para a gente ter uma conversão que ela seja efetiva, a gente precisa ter uma maneira clara de mensurar esses resultados, não é verdade, Stavros? Então, qual é a melhor maneira da gente fazer essa mensuração, medir os resultados aí em termos de conversão? Bom, para quem hoje vai começar a medir conversão, Simão, o mais importante é medir quantos leads são gerados a partir do esforço de vendas. Lead é uma empresa interessada em adquirir ou conhecer melhor os seus produtos e serviços. Então, a primeira conversão primária é: eu falei com 100 empresas e consegui gerar 10 leads. Então, a primeira conversão a se medir é a conversão primária de prospect, ou seja, uma empresa que não te conhece, não foi abordada, para lead, uma empresa que te conhece, porque foi abordada e tem interesse. Essa se chama de conversão primária. Esse é o primeiro número que tem que ser medido, meu caro. E isso tem que ser feito mensalmente, tá? A frequência máxima é a mensal. Pode ser semanal, pode ser até diária. E a segunda mensuração é de quantos leads eu consegui, quantos clientes. Ou seja, de 10 leads gerados, eu consegui fechar com um cliente, ou seja, minha conversão secundária aí foi de 10%. Essas duas mensurações, meu caro, somadas dão a conversão total. De 100 prospects, consegui um cliente, ou seja, minha conversão foi de 10%, tá? Então, aí tem várias conversões internas, né? Vários indicadores internos, mas o mais importante é ter essas duas conversões. Você pega um empresário e fala assim: quanto foi sua conversão esse mês?
O que você quer saber? Você quer saber o seguinte, do teu esforço comercial, quantos viraram clientes, tá? Então ele vai ter que te falar, minha conversão foi 20%. Geralmente eles dão um número em cima de propostas emitidas, o que tecnicamente está errado, tá? Eu quero saber o esforço inicial, do zero absoluto, quantos clientes você conseguiu, e é isso que mede a conversão total. Então, você pergunta para alguém, quanto foi sua conversão? Ele te fala 10%, o entendimento correto é, então você falou com 100 empresas e conseguiu 10 clientes. Legal, Stavros. E agora você falou aí que a questão de mensurar mês a mês, mensurar semanalmente, e a gente entra num tópico importante para quem trabalha com vendas, que é a questão do tempo. O tempo, da mesma forma que ele pode ser um aliado, ele também pode ser um adversário aí de quem trabalha com vendas, se você não souber lidar bem com ele, né? E aí, como é que essa passagem do tempo ela influencia na conversão das vendas? Aqui a gente tem que elaborar um pouquinho, meu caro. Você precisa ter um pouco de abstração, Simão, nossos espectadores. Uhum. Quanto maior o ciclo de vendas, vamos supor, eu tento entrar numa empresa e começo no dia 1 de julho, tá, Simão? Pego a bordo essa empresa. Entre a minha primeira abordagem e a primeira reunião, pode ser que leve 30 dias. E entre a minha primeira reunião e a colocação de uma proposta, pode ser que dure mais 30 dias, tá? Então, eu levei 60 dias para colocar uma proposta. E aí eu preciso de mais 30 dias para obter uma resposta. Ou seja, o meu ciclo total de vendas entre a primeira abordagem e a resposta de uma proposta é de 90 dias, tá? Nesse exemplo. Agora, vamos imaginar um segundo exemplo, que é aquela analogia bem simples. Eu chuto uma bola no gol, eu faço o gol, não. Eu tenho a resposta imediatamente, entende? O retorno é instantâneo. Quanto maior o tempo, quanto mais alongado é o ciclo de vendas, mais deturpado fica esse indicador, menos confiável fica esse indicador. Porque se eu te perguntar qual é a conversão de uma empresa média de serviço de mídia, por exemplo, depende do ciclo de vendas que a gente está analisando. Se eu pegar o ciclo de vendas de um ano, eu tenho que analisar todas as propostas emitidas dentro de ano, quantas viraram clientes e quantos clientes foram abordados ao longo de um ano. Esse número é muito crível, entende, meu caro? Porque tem um espectro de análise muito, muito mais amplo. Agora, se o ciclo de vendas for muito extenso, isso tende a deturpar o resultado, ou seja, quanto maior o tempo que demora entre a abordagem e o fechamento de negócio, menos confiável é o indicador da conversão. Por isso que a gente precisa medir ao longo de um ano, pegar a estatística de um ano inteiro. Então, em prospecção, Simão, principalmente para entrada em mercados frios, para você saber, não esperar 90 dias para saber se você está indo bem ou não com o seu mercado, você precisa entrar com um produto de menor fricção, aquele que tem uma entrada mais fácil, mais rápida, para que você possa testar a sua competitividade em públicos frios. Você precisa diminuir o ciclo de vendas para poder mensurar essa conversão o mais rápido possível e fazer as correções se necessárias. Legal, a gente vai já entrar nesse assunto, inclusive, da questão de produtos de entrada. E eu queria até aproveitar para antecipar uma pergunta que eu tinha anotado aqui para fazer para você, e eu acho que ela já tem um link com isso que você falou agora, que é como saber qual é a melhor hora de voltar a falar com um cliente que você já abordou, com um prospect, na verdade, né? Tá. Bom, se a abordagem, Simão, ela pode ter um ponto de contato, pode ter 30 pontos de contato. Você insiste nos contatos à medida que você não recebe uma resposta, tá? A resposta que eu falo é, a empresa fala assim, não tem interesse de retorno. Uma é o silêncio, que me leva, bom, continuo insistindo ou não. A outra é uma resposta evasiva, né? Deixa que eu te ligo semana que vem. E a pessoa não liga, e aí o que você faz? Você continua. Você tem uma lista de 1000 empresas para abordar, essa paciência, ou seja, os pontos de contato tem que diminuir. Porque na ausência de retorno, a tua chance de você pegar e avançar com um novo prospect é maior do que você reverter alguém que não te responde, tá? Então, na medida do tamanho do seu mercado, quanto maior o mercado, menor deve ser. Legal. E aí agora voltando para o nosso assunto de mensuração, ainda dentro da questão dos resultados. Como é que a gente pode melhorar essa conversão? É um desafio de muitas empresas. As empresas fazem o investimento, fazem esses índices. Olha, meu caro, melhorar a conversão é vital para todos os negócios, tá? Eu posso te dizer assim, uma conversão secundária, ou seja, em cima de proposta emitida, de 20% é um ótimo número, tá? Ou seja,
de 10 propostas emitidas, não propostas empurradas, tá? Aquela que você liga para o cara e fala, não, deixa eu te mandar uma proposta aí. Não, o cara pediu a proposta, entendeu o valor. Então, quando no denominador entre propostas emitidas de alta qualidade e no numerador você tem o número de fechamentos, uma taxa de 20%, essa taxa fica entre 5% e 10%, tá? Ou seja, há um espaço de melhoria aí na conversão. E aí passa por vários indicadores, tá, meu caro? A primeira coisa que você tem que olhar é a sua pré-prospecção. Qual é o público que você está colocando no seu raio de ação? Tá? A conversão vai ser sempre baixa quando o teu ponto de partida é um público de baixa qualificação. Tá? Então, quando vem um case aqui de, olha, e invariavelmente, meu caro, aí há muita oportunidade de melhoria, ou seja, colocar filtros, né, prévios, para só deixar entrar no teu raio de ação aqueles leads que têm mínima qualificação para avançar na conversão com você. E, Simão, a conversão é um processo muito caro, tá? Assim, ele envolve reunião, envolve apresentação, envolve proposta, envolve briefing. Muitas vezes, pela complexidade do negócio, pode envolver vários departamentos, pode levar 1 mês, 2, 6 meses para converter o negócio. É extremamente caro um processo de conversão. Então, quero melhorar minha conversão? Melhore as pessoas que você coloca dentro do seu processo de conversão. Legal, Stavros. Você estava falando e eu estava anotando aqui algumas questões que eu achei interessante a gente abordar. A primeira delas existe uma taxa ideal de conversão? Eu sei que existem várias realidades, cada empresa tem a sua realidade, não dá para a gente comparar uma com a outra, porque atuam em setores diferentes, mas existe um caminho, um padrão que a gente possa ter como... Simão, cada empresa tem uma realidade, né? Tem as metas dessa empresa, tem o mercado ao qual ela está submetida. Agora, de alguma forma, existem alguns consensos nos grupos que eu participo, nos clientes que eu acompanho, seja como prestador de serviço, seja como consultor. Essa conversão, a conversão primária entre 1% e 5%, ou seja, em uma lista de 100 empresas que nunca ouviram falar de você, nunca foram abordadas, você conseguir 1 a 5 clientes depois de coberto o ciclo, tá? Que pode ser 30 dias, 60 dias, 90 dias. Aí depende da complexidade do negócio. E a conversão secundária ser de 20%, meu cara. Esse é o número mais, digamos assim, mais aceito, mais uniformizado. Ou seja, de cada 10 propostas, de cada 5 propostas, eu fechar uma, né? Então, esses são os parâmetros, digamos, saudáveis aí para qualquer operação. Legal. E outra coisa que você falou, que me chamou a atenção também, que você fez questão até de ressaltar, é que quando você vai abordar uma lista, uma base de leads aí, e se refere a essa taxa de conversão, é importante frisar que tem que ser uma base de abordagens quentes, de abordagens realmente válidas. E aí, por essa área, estabelecer uma meta de empresas que devem ser abordadas, de leads que devem ser abordados, e aí os liderados acabarem se focando em simplesmente cumprir ali a meta de abordagens a serem feitas e não vincular isso à conversão. Quais são os riscos de traçar metas equivocadas nessa área e acabar atrapalhando a conversão aí? Sim, os riscos são altos, mas é melhor meta do que não meta. Tá? Ou de marketing qualified leads. São aqueles leads gerados pelo marketing, ou por anúncios, ou por marketing de conteúdo. Você publica uma oferta, uma aproximação para o seu mercado, o mercado responde, essas pessoas que responderam são leads, tá, Simão? Então entra no teu raio de ação uma série de empresas que tem interesse porque foi estimulada por alguma campanha, tá? Então, esses leads que foram gerados, o controle da qualidade desses leads é baixo, tá, meu caro? Você não tem muito controle sobre quem vai te procurar, tá certo? Quer dizer, pode procurar a sua empresa, tá? Aliás, é um canal excelente para a geração de leads, tá? A gente utiliza mídias aqui, é um canal excelente. Então, nesse quesito, você tem vários indicadores financeiros, mas no final do dia você vai ter um volume de leads ali na sua frente, no teu CRM, para você converter, tá, meu caro?
Aí entra o conversor, aquela pessoa que deve assumir esses leads e convertê-los em clientes. A meta tem que ser entre 10% e 20% dos leads tem que ser convertidos. Aí o que vai acontecer? Vamos supor que eu falo para o meu conversor, falo, olha, eu tenho uma área aqui que gera leads, seja de prospecção, seja de marketing direto, que você vai receber leads aí no seu CRM, todo dia vão cair 3, 4, 5, 10 leads, e você tem uma meta do nascimento do lead em mais 30 dias em converter 10%, tá? Vamos supor. E ele converte 2%. O que ele vai alegar? Que o lead está ruim, entende? É a porta de saída automática. Ele vai falar, o lead está ruim, né? Vocês estão me colocando leads ruins. Então, mas é melhor essa discussão interna, e onde a gente pode melhorar os leads, que há sempre essa oportunidade de melhoria, do que deixar solto, entende? E ficar só olhando o faturamento gerado, que é o mais importante, óbvio. Mas se você olhar, se ele está convertendo, se ele está melhorando em relação a ele mesmo ao longo do tempo, você pode ter certeza que sua operação está ganhando mais qualidade, mais eficiência e diminuindo o custo de aquisição de clientes. Legal, Stavros. E aí, isso que você falou chama já um outro ponto, que é como é que se organiza esse fluxo que vai da prospecção, de geração do lead até a conclusão da venda, ali, a conversão. Muita gente, às vezes, se confunde sobre como organizar esse fluxo e acaba atrapalhando o processo. Qual a melhor maneira de organizar esse funil? Aí nós temos que separar as duas funções básicas, Simão. Primeira função é a geração de leads, tá? Essa aí tem duas caixinhas, anúncios e prospecção. Se o teu mercado é muito amplo, tá? Anúncio seria a primeira... mercado amplo para gerar leads de pequeno e médio porte, anúncio seria a primeira opção. Se o teu mercado é mais nichado e você quer grandes empresas, a prospecção deve ser a sua primeira missão, sua primeira opção. Seja lá qual das duas canais você utilizar, você vai gerar leads, tá, meu caro? Então, essa função de geração de leads é a função do marketing, digamos, do marketing qualified leads. São aqueles leads gerados ou por prospecção ou por anúncios, tá? Dependendo do segmento que você atuar, você vai ter uma área de prospecção, você vai ter uma área de marketing, você vai ter as duas, ok? Que vão gerar os leads para sua empresa. Então, as empresas têm outros canais que custam nada, que é indicações, boca a boca, outros que não abrem novas contas, só trabalham na carteira, mas eu diria que esse é um quadrante de alto risco, tá, meu caro? Onde a empresa não oxigena a sua carteira e não tem um esforço deliberado para trazer novos clientes. Então, não vamos colocar isso na equação. Bom, então a primeira função, gerar leads, certo, Simão? Esse é um ponto. Tem que ter um número de leads por mês e um custo por lead, tá? Ou seja, a missão da área aí, eu quero que vocês gerem 100 leads e o custo por lead tem que ser no máximo R$200. Logo, nós vamos investir 20 mil aí na geração de leads, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, converter esses leads, Simão. Pegar esses 100 leads que foram gerados no mês e convertê-los em 10, 15 clientes. É uma outra função, tá, meu caro? Então, não pode ser misturado com a primeira. É uma competência totalmente diferente, tá? Então, o conversor, ele tem que, qualificar esse lead, movê-lo ao longo do funil, colocar insumos na relação que aumente a confiança, expor os produtos onde haja maior competitividade, né, onde você é mais competitivo, e principalmente ter muito controle dos processos, né? Porque lidar com 100 leads, você precisa ter um processo muito robusto de conversão na sua empresa. Então, respondendo, organizar da seguinte forma, a função de gerar leads é uma, a função de converter leads é outra. Se você está começando, você vai fazer tudo, mas são chapéus diferentes, tá, meu caro? Legal, Stavros. E aí, uma coisa que eu queria entender aqui com você também é como é que afeta o processo e o trabalho de conversão a decisão em relação ao produto de entrada. Qual é a melhor maneira de definir qual vai ser o produto de entrada da empresa para melhorar os resultados em conversão? Perfeitamente, Simão. Quanto mais você for específico para o segmento que você quer atuar, ou seja, quanto mais especificidade você mostrar no teu produto, na tua solução, em relação ao segmento que você quer atuar, melhor vai ser a sua conversão. Vou te dar um exemplo.
Vamos supor que nós somos donos de uma corretora de seguros e trabalhamos todos os ramos, tá? Trabalhamos com, chama ramos elementares, riscos de engenharia, automóvel, incêndio, raio de explosão, catástrofe, e a gente trabalha com seguros pessoais também, seguro de vida, seguro de acidentes pessoais, planos de saúde, etc. E nós queremos ampliar a nossa carteira, Simão. Aí a gente toma a decisão de abordar, por exemplo, metalúrgicas, tá? Então, a nossa narrativa, quando a gente for abordar as metalúrgicas, ela tem que estar centrada em seguros que metalúrgicas utilizam. Então, eu vou escolher que produtos aí? Lucros cessantes por quebra de máquina, eu vou oferecer riscos de incêndio, de explosão, vou oferecer para os funcionários o seguro para quando eles têm acidente temporário, para continuar pagando salários. Então, vou fazer uma cesta de produtos de entrada que são específicos para aquele segmento. Tá? Isso, meu caro, dá mais trabalho, faz parte do planejamento, mas, pelo que eu vejo, raramente é feito. Tá? Nesse mesmo exemplo, é assim, aborde-se a metalúrgica, assim, nós somos uma seguradora, nós somos uma corretora, temos 30 anos de idade, isso não mostra especificidade nenhuma, não passa valor, e não mostra que você realmente tem domínio daquele segmento, daquele público, tá? Então, o produto de entrada, ele tem uma correlação produto de entrada é o que você vai oferecer na primeira abordagem. Ele tem uma correlação direta, Simão, com o resultado da conversão, tá? Quanto mais específico, quanto mais customizado ele for para o segmento que você está abordando, maior vai ser a conversão. Legal, Stavros. Agora, a gente caindo aqui na realidade de muitas empresas, a gente tem um dado que não tem como fugir dele. Para muitas empresas, cuidar com toda a atenção necessária desse fluxo é difícil, porque a empresa precisa se concentrar em outras frentes. E vocês aí na PAP Solutions cuidam especificamente desse trabalho de prospecção corporativa, não é? Eu queria entender um pouco como é que funciona esse serviço que vocês prestam e entender como é que eles podem ajudar as empresas. Eu vou começar comentando, Simão. Eu passei uma fase há 15, 20, foi 2002, muito difícil, uma fase empresarial, muito difícil. Saí de uma parceria de insucesso, né? E eu me vi sem cliente, sem produto e quase sem empresa, tá, meu cara? Uma situação realmente muito ruim. E consegui uma parceria com uma multinacional para vender o produto dela, peguei no telefone, gerei uma lista, peguei no telefone, comecei a prospectar, fechei 4 contratos e me reergui. Passados os anos, eu vi ao longo da jornada o quanto a prospecção, a abordagem, a ida ao mercado, a proatividade pode mudar a sua vida financeira, a vida da sua família e as famílias que sua empresa dos seus funcionários, né? Então a prospecção ela é muito, muito, muito importante. Ela é uma atividade que pode realmente transformar a realidade das pessoas. Você ir ao mercado, né? Bom, ao longo do tempo, de 3 anos para cá comecei a dar aula e meus alunos são empresários, enfim. E apesar deles saberem da importância que é trazer novos clientes, da importância que tem, Simão, pegar no telefone, abordar, se expor, se colocar, a maioria não consegue executar, justamente por aquilo que você comentou. Ou ele tem que cuidar da carteira, ou ele tem que desenvolver produto, ou, enfim, o cobertor é sempre curto, sempre curto. E nas mentorias que os meus alunos têm comigo, eu tenho a devolutiva da aplicação do curso, você fala assim, Gustavo, eu entendi, só que eu consegui abordar um mês, consegui 2 clientes, e eu tive que parar, porque tem que sair para entregar o que eu vendi. E aí veio a ideia de a gente lançar um produto estruturado para fazer a prospecção para terceiros. E aí, aliado à tecnologia, né, que hoje você pode fazer a pré-prospecção, data mining, executivos trabalhando em CRMs extremamente estruturados e seguros, você consegue colocar isso em escala. Então, hoje, a PAP, Simão, fruto de uma necessidade orgânica do mundo que a gente atua, presta esse serviço de prospecção. Então, a gente assume esse papel para empresas no business to business, meu caro. Nós agendamos reuniões qualificadas para os nossos clientes. Legal. Muito bom, Stavros.
E quem quiser conhecer o produto da PAP, como é que o pessoal pode conhecer, Stavros? Tem um site, tem um telefone? Tem no site, tem um short link que a gente criou que é o pap.pub, pato, uva, bola, né, pub, barra prospecção, né, com 2 Cs, né, pap.pub barra prospecção. Ali tem um site com todos os detalhes, tem os planos, tem os clientes que a gente atende, dúvidas, estimativas de agendamento de reuniões. A gente procurou colocar muitas informações. Simão, deixar, enfim, a primeira visita para o site tirar praticamente todas as dúvidas que a pessoa tenha. Muito bom. Vou pedir para a equipe já deixar aqui na descrição do vídeo o link direto para facilitar para o pessoal. Aproveitar também para vocês, pessoal, vocês que estão nos ouvindo agora, quem quiser enviar perguntas, quem tiver alguma dúvida sobre o assunto, pode enviar aqui que a equipe está passando para mim e eu já transmito aqui para o Stavros. Então, dando continuidade aqui à nossa conversa, retomando o assunto, a gente falou agora há pouco sobre como definir o bom produto de entrada, né? Então eu queria saber também como os resultados em conversão de vendas, eles passam por acertar na escolha dos segmentos de mercado também, Stavros. Exato, meu caro. Você tem que... também essa é uma outra dificuldade que a gente vê aí no mercado. Se pergunta assim, para quem que você quer fazer a prospecção? Qual o cliente ideal para você fazer uma reunião? Para mim, qualquer empresa no Brasil serve desde que tenha um porte médio, ou desde que fique localizada aqui na região do Recife, por exemplo, né? Então, há uma dificuldade em segmentar, meu caro, a abordagem da sua ida ao mercado, por conta que o empresário olha para a carteira dele e vê lá que tem de tudo. Tem hospital, tem metalúrgica, tem escola de inglês, tem profissional liberal. Então, ele tem muita dificuldade em criar uma segmentação para poder justamente ser específico na abordagem. Então, se isso entra no meu raio de ação, a primeira coisa que eu falo para o empresário é, olha, você separar um pedaço do mercado para fazer a abordagem vai melhorar a conversão. Isso não significa que você está abrindo mão do resto, entende? Então, é fundamental você que é a pré-prospecção, que é o data mining. Então, vou te dizer um exemplo de uma segmentação. Nós vamos vender, mesmo exemplo dos seguros aí, nós vamos vender seguros de vida e planos de saúde para empresas de 100 a 200 funcionários do segmento de tecnologia localizados no estado de São Paulo, tá? Por que eu fiz essa definição? Porque quando eu for abordar essas empresas de tecnologia, eu vou levar a eles uma cesta de produtos que tem aderência ao que eles fazem e principalmente, meu caro, os cases que eu tenho no segmento que ele atua. Então imagina eu abordando você, te dizendo, olha, irmão, nós atendemos muitas empresas de mídia como a sua, nós temos uma cesta de produtos aqui que tem aderência à ABCDF, gostaria de marcar uma reunião para a gente ver se há um encaixe aí entre as nossas empresas. Você vai se sentir muito mais confortável, né? Sabendo que eu atuo no seu segmento, que eu tenho o case no seu segmento, que tem um portfólio de soluções no seu segmento. Então, segmentar o mercado, diria assim, é o início do jogo da conversão. Quanto mais segmentado, quanto mais específica a abordagem ou produto, melhor vai ser a conversão, meu caro. Primária e secundária, tá? Muito bom. Stavros, eu tenho aqui uma pergunta do Leandro. Ele pergunta o seguinte, no caso de empresas B2C, qual a importância e quais as melhores práticas de prospecção? No B2C? Isso. Leandro Vieira é nosso CEO aí? Isso, Leandro Vieira. Um abraço para o Leandro. Bom, meu caro, a prospecção aí tem que ser para produtos massificados, né? Tem que ser para produtos como telefonia, plano de saúde, consórcio, basicamente esses 3 produtos, né? Telefonia, seguros, consórcios são os produtos, TV, assinatura de TV, são áreas, são mercados muito massificados que a prospecção funciona. Aí, meu caro Leandro, nós vamos falar em volume, tá? Volume é uma interrupção, tá certo? Você vai prospectar no mercado, você vai interromper pessoas nos seus afazeres e tem um cuidado a se tomar com a lei de proteção de dados, meu caro, porque essa abordagem, diferente de uma empresa que o telefone da empresa é público, ou seja, você coloca lá, ela tem que declarar um telefone que é público, tá, meu caro? E o CNPJ, a atividade dela, então
uma pessoa já não, tá? Quando você aborda uma pessoa, seja por telefone e e-mail, você tem que tomar cuidado com esse compliance com a lei de proteção de dados, tá? Então, se a pessoa perguntar, olha, onde vocês conseguiram meu telefone? Eu sei que na realidade isso não acontece, né? Ninguém pergunta, ou quem pergunta, a pessoa fala, não, você está aqui na base de dados que você faz parte de uma... Você fez negócio com algum parceiro nosso, mas, ressalvando essa barreira, né, da lei de proteção de dados, é fazer em alto volume, tá, meu caro? E ter uma oferta muito matadora, na mesma ligação, fechar o negócio, tá? Muito diferente da ligação prospecção B2B, que a ligação de prospecção inicia um processo. No B2C, a ligação de prospecção tem que finalizar o processo, tá? Você faz a prospecção e a conversão na mesma ligação. E aí eu, particularmente, trabalhei muito com isso quando eu fui executivo na Editora Globo. Tinha 45 call centers trabalhando para a gente, eu tinha que vender 1 milhão de assinaturas, as minhas metas eram cavalares, e obviamente que a qualidade aí da operação, ela costuma sofrer muito, tá, meu caro? Quer dizer, a venda e o estouro das vendas ficam na mesma moeda praticamente. Stavros, e esse modelo de abordagem massiva, dependendo do segmento, ele funciona para o B2B também? Por exemplo, se você é uma grande empresa que vende para empresas de um setor que ele é massificado, que existem muitas empresas, por exemplo, você vende para donos de restaurantes, de bares e restaurantes, por exemplo. Funciona essa abordagem massificada para a partir dela você ir afunilando ou não? Desde que você tenha um produto competitivo, sim. Tá? Então, no exemplo que você deu, o mercado de alarmes, sabe alarmes? Que você... Sim. Mercado de alarmes, o mercado de seguros também, mercado de consórcios. Você tem a venda porta a porta, onde o vendedor para o carro num estacionamento e pega e faz uma avenida inteira, parando em todos os lugares, dando cartão e querendo falar com o dono. E funciona, tá, meu caro? Funciona. Funciona muito bem, tá? Tem um gasto energético tremendo, tá? Mas funciona. E a segunda opção aí é o telefone, né, meu caro? Agora, o que não funciona é tentar os dois, tá? É você ligar para agendar e falar com o dono do restaurante. Aí você vai ter problema. Você escolhe um dos dois. Ou pelo telefone você pega o dono do restaurante e começa e fecha a venda ali, ou você pega, vai pessoalmente e na mesma visita começa e acaba a venda, tá? Entendi. E aí, no caso de a gente ter uma abordagem dessa que você deu exemplo, você estacionou e pega uma avenida inteira, que você vai fazer aquela abordagem ali. O objetivo deve ser fazer a abordagem e já fazer a conversão ali na hora, ou existe uma possibilidade de começar o contato, de abrir um ponto de contato ali para uma venda futura? Ou isso não é interessante para a estratégia? Não é interessante, meu cara. Aí a gente vai diluir a meta principal, que é fazer a rua sair com pedidos assinados, tá? Então, porque tudo o resto é substrato da atividade. E vai ter gente que vai pedir para você passar mais tarde, vai ter gente que vai pegar o material, vai falar para ligar outro dia. Aí tem uma miríade de substratos, né, dessa atividade, mas a gente não pode perder o foco. O foco é começar a acabar o dia com pedidos assinados, tá? Com vendas feitas. Então, o que nos força a ter uma oferta muito boa, Simão. A gente precisa ter uma oferta que realmente faça a pessoa brilhar os olhos, é uma venda de impacto, tem um componente emocional envolvido, e você precisa ter as suas metas. Fala, olha, eu falei com 30 empresas na rua e consegui 3 vendas. Amanhã eu vou tentar 4 vendas. Aí tem que voltar lá para a fábrica e falar, olha, todo mundo está pedindo para parcelar o alarme em 6 vezes, eu vou fazer mais 4 vendas. E você sabe, porque a oferta é isso, tá, meu cara? É o produto mais as condições de compra, tá? E esse cara que está na rua e volta com as respostas de mercado, esse cara vale ouro, né? Esse cara é a resposta de mercado, tá certo? Então, tem que se medir a performance com pares, ou seja, o vendedor 1 com o vendedor 2, a performance individual, eu ir melhorando minha conversão ao longo das semanas, e também as respostas da fábrica, né? As respostas do dono do produto em relação ao que o vendedor pede. Legal. E aí, para a gente encerrar aqui, Stavros, aquela pergunta de 1 milhão, que ela bate aí ainda com esse tema que a gente vinha abordando. O que vale mais a pena? A gente ter um volume imenso de leads
para trabalhar, e aí, como você mesmo disse, isso vai afetar um pouco a qualidade do processo, ou você ter um volume menor e trabalhar de forma mais concentrada? Qual a melhor maneira de a gente trabalhar nessa questão? Bom, temos um elemento para te dar uma resposta que fique bem clara, Simão, que é o conversor, tá? O conversor tem que ser a melhor pessoa da empresa, em termos de conhecimento de produto, cases, é a pessoa que tem que passar segurança, é a pessoa que vai receber os leads e transformá-los em clientes, tá? Então, essa é uma função muito, muito sênior. Bom, então, aí caio no seguinte problema. Como é que eu otimizo o tempo dessa pessoa? Eu encho ele de leads de baixo calão e desperdiço um cara desses falando com gente que não tem a mínima condição de virar, ou faço uma pré-filtragem e coloco na agenda desse cara só gente muito boa. Então, a resposta tende a ser o número 2, tá? Agora, eu não quero um conversor parado esperando lead extremamente qualificado, tá? Então, eu vou enchendo a caixinha dele até a capacidade dessa pessoa de lidar com 7, 8 conversões por dia, tá certo? E o que tiver abaixo disso, eu vou afrouxando na qualidade e pré-qualificação, tá? Então, eu vou te dar um exemplo. Nós aqui, para um serviço, geramos 100 leads por mês e a conversão quem faz sou eu, tá? Eu faço questão de fazer a conversão porque eu conheço o meu mercado, o que ele pede, as perguntas que faz, as indagações, objeções, para mim é fundamental, tá? Então, quem fica na linha de frente sou eu. Um outro parâmetro, meu caro, um parênteses, o retorno tem que ser imediato, Simão. O lead procurou, você tem que retornar imediatamente, tá? Quanto mais rápido você engatar na conversa, maior vai ser a sua conversão, mais credibilidade você vai passar. Bom, posto isso, eu tenho uma capacidade energética de lidar com 5 a 6 reuniões por dia, tá? Entre videoconferências e presenciais. Quando isso passa a ser 10, 12, eu vejo que as minhas reuniões, o meu trato com esses leads passa a ter menos qualidade. Eu fico mais apressado, mais ansioso. Eu tendo a dar um chute mais rápido, a ser um pouco impaciente, o que não é bom, tá, meu cara? Além que a olheira fica maior, fica mais estressado, você transpassa para o outro lado que você não está bem. Então, aí você tem que o quê? Fechar um pouco a torneira da geração de leads, você colocar formulários, fazer mais perguntas de qualificação antes do cara entrar no teu raio de ação. Então, primeiro gerar um volume que permita você ter qualidade. Não sei se deu para entender. Se eu não tiver volume, meu caro, e tratar com 2, 3 leads por dia, eu não vou conseguir cumprir meta. Então, primeiro, eu preciso garantir que tenha um volume suficiente para eu sim poder separar o joio do trigo. Muito bom, Stavros. Olha, muito obrigado aí por mais essa conversa. Deixo aqui os agradecimentos de toda a equipe do Administradores por esse bate-papo muito enriquecedor. Tenho certeza de que foi muito bom para quem está nos acompanhando até agora. Obrigado, pessoal, por quem nos acompanhou. E eu deixo aqui aberto o espaço para você, Stavros, fazer a sua despedida, das suas considerações finais aí. Simão, eu que agradeço. Agradeço a você, a toda a equipe, a Raíssa, o Leandro, o Diogo, pelo espaço, pela oportunidade. Agradecer também aos espectadores e dizer que mercado há para todos, ninguém é dono do mercado. Se você acreditar no seu produto, se você tiver realmente a fim de buscar o seu pedaço aí no mercado, você vai conseguir. Só tem 2, 3 leis, meu caro. A primeira é vá ao mercado, tá? Menos CRM, menos tecnologia e mais conversa. Vá falar com o seu mercado, coloque-se de forma oral e também escrita frente ao seu mercado, curve-se ao que ele te falar. Se o mercado não compra, não é porque ele é ruim ou porque está crise, é porque seu produto não está encaixando. E principalmente tente entrar em escala, tá, meu caro? Tente colocar produtos no mercado que você possa replicar sem muita customização, tá? Mas isso vai permitir você a crescer e entrar em escala diminuindo os seus custos. É isso que eu tinha para falar e agradeço imensamente novamente a oportunidade. Simão, deixa um abraço aí para você e para todo mundo. Muito obrigado, Stavros. E aí para você que está nos acompanhando, reforço aqui mais uma vez, se você é empreendedor, gestor da área de vendas, e tem desafios aí na área de prospecção, procure a PAP, o link está aqui na descrição, que eu tenho certeza que o pessoal vai te ajudar. Valeu, Stavros, uma boa tarde para você, boa tarde, pessoal. Boa tarde, muito obrigado.